Obrigado. Acho que liguei tudo, né? Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Muitos anos já que a gente está planejando de estar aqui. Hoje deu certo. A hora que a gente marcou veio a pandemia. Foi maio de 2020, inclusive, estava agendado, né? Aí a pandemia veio e não deu certo. Mas agora, finalmente. Que Deus nos envolva nessa noite para que a gente possa interagir com as energias que vêm do alto e que nessa integração com essas energias nós possamos formar uma falange que trabalha unido, inclusive fora do corpo físico à noite, para que a gente consiga, nesse trabalho, a gente poder estender, além do que a gente faz no dia a dia, fazer lá no plano espiritual. E quem sabe, entre estudos e trabalho, a gente consiga progredir, porque é o nosso objetivo. Quando a gente está num ambiente como esse, as paredes elas desaparecem, né? Tudo se expande, fica como se estivesse caindo um plasma sobre todos nós, um monte de irmãozinho no ambiente, eles são trazidos para cá, aproveitando a noite. Obviamente que nós também fomos preparados para vir para cá, alguns para trabalhar, outros para se instruir, alguns para trabalhar e instruir, e nesse preparo a espiritualidade já foi na mente de cada um, já buscou as informações necessárias, intermediado pelos amigos nossos, parentes antigos ou dessa vida mesmo, de outras existências, amigos também que já partiram, e que eles acabam então trazendo os elementos necessários para que a gente possa ter na nossa noite aquilo que nós precisamos escutar. Então quem está aqui hoje é o que precisa escutar, o que ficou em casa não é. Então que nós nos envolvamos nessas energias, aproveitemos as energias dos nossos irmãozinhos que estão aqui nesse ambiente e que, quem sabe, a gente sai daqui com boas inspirações, intuições, para a gente poder progredir e continuar progredindo. Que assim seja. Todo mundo, todos nós, estamos em processo de evolução. Todos. Nós viemos para cá, retornamos para cá, retornaremos ainda, aqui ou em outros orbes. Nós estamos num processo contínuo. Por mais que a gente analise a nossa existência, muitas vezes não encontrando grandes progressos, mas todos, sem exceção, progridem dia após dia. A nossa vida ela é planejada exatamente para que nós possamos avançar no nosso progresso espiritual. As pessoas que foram escolhidas para estar conosco ou cruzar os nossos caminhos, elas têm funções extremamente objetivas para esse progresso que nós almejamos e que precisamos, porque ninguém fica estacionado. Todos nós avançamos por vontade própria ou somos empurrados. Mas não somente nós, todos os planetas, e na casa de meu pai há muitas moradas, como o nosso mestre disse, todos os planetas eles também estão em evolução. Alguns dos planetas estão preparados para receber espíritos que estão ingressando nas encarnações humanas. Outros para lapidar, outros ainda para reconstruir. Mas existem inúmeros planetas que já estão num grau tão adiantado e que nós chamamos eles todos de uma categoria só, que eles já se encontram em plena felicidade. Já perderam seus corpos físicos, afinal de contas, hoje a gente morre de medo de perder o corpo físico, né? Fala em desencarnar, a gente já quase desencarna pelo fato de falar. Começa uma dorzinha aqui e já está em pânico. Mas, conforme a gente avança, a gente vai percebendo, e nós vamos sentindo isso, que esse corpo, ele é um entrave para a nossa felicidade, ele é um entrave para o nosso processo evolutivo, ele é um entrave, inclusive, para o nosso trabalho. Hoje nós necessitamos dele pelo nosso grau de adiantamento, nosso grau de evolução, que é muito baixo. Mas no futuro, nós não vamos precisar. Tanto é verdade que quando a gente sai do corpo e está consciente, é um alívio. A gente dá aquele respiro final, porque nós estamos deixando um corpo pesado, cheio de limitações. E quanto mais avançamos em idade, mais limitações nós temos. Nós bem sabemos disso. Todos os planetas, então, estão em evolução. Cada qual servindo para a sua utilidade. Tudo que está dentro do planeta tem um objetivo, tudo ou quase tudo, pelo menos tudo que nós enxergamos, que nós interagimos, tem um objetivo bastante preciso e precioso, que é contribuir para o nosso processo evolutivo. Então, os minerais, os vegetais e os animais que se encontram no planeta Terra, eles têm a função de colaborar com a nossa evolução. Logicamente que eles também avançam,
mas a função deles é colaborar com a nossa. Aqui na Terra, nós somos os mais preciosos criados do nosso Pai Celestial. Nós somos os mais preciosos do processo evolutivo. Todos, sem exceção, numa Terra como essa, atrasada como ela é, nós estamos aqui para progredir. Então, apesar de a gente muitas vezes ficar preso numa existência como essa que nós temos, achando que ela é a coisa mais importante que existe, ela é só uma fraçãozinha da nossa eternidade. Tudo que acontece aqui, ele fica aqui mesmo. Tudo que acontece aqui foi só uma experiência. Inclusive as pessoas nas suas constituições familiares e de amigos. Porque hoje eu sou pai e mãe, hoje eu sou irmão, mas amanhã eu não tenho a mesma constituição, não necessariamente. Aquele que é pai hoje pode ser filho em uma outra existência. Aqueles que são casados hoje podem ser vizinhos em outra existência. Não vão se relacionar da forma que se relacionam agora. E às vezes eles voltam junto, mas dificilmente volta com a mesma constituição que nós estamos vivenciando hoje. Então, se na casa do meu pai há muitas moradas, e dessas moradas nós temos tudo quanto é tipo de evolução, os planetas eles evoluem. Então a Terra, ela já teve um momento dela que basicamente a gente não tinha nem vida aqui, né? Ela estava se construindo. Depois começa a ter vidas que nós não temos compreensão, mas vidas bastante primitivas, e que Deus, na sua sabedoria, aproveita esse espaço também para um processo evolutivo de seres que nós desconhecemos. Porque hoje, por exemplo, nós não temos ainda compreensão e nem inteligência para compreender como é que é a evolução de plantas, a evolução de animais. Nós não compreendemos. Para ter uma ideia, dentro do Espiritismo, nós nem sabemos se um animal vai ser um humano como nós somos. Acredita-se que sim, mas nós não temos certeza. Porque quando a gente estuda o livro dos Espíritos, ele não dá essa certeza para a gente. E lá mesmo fala, existe uma corrente que acredita que sim, outra corrente que não. Mas o fato é que existe uma evolução. Onde vai dar isso? Não temos inteligência para isso. Nós viemos de um planeta primitivo, e a Terra passou por isso. Avançamos para um planeta de provas e expiações, e é uma fase curta, o primitivo foi muito mais longo, então quanto mais atrasado nós somos, mais tempo demora no tempo registrado por nós humanos, mais tempo demora naquela fase. Provavelmente, o planeta de prova e expiação, ele iniciou com a vinda de Jesus, provavelmente, ou um pouco antes, mas foi mais ou menos nessa época. Porque Jesus mesmo, ele tem uma frase fantástica que ele fala, a partir de agora, é pai contra filho, é filho contra pai, irmão contra irmão. E que ele estava querendo jogar uma praga na gente? Ele estava querendo que a gente afundasse? Não, é que Jesus sabia que, primitivo como nós éramos antes dele vir, se um inimigo tentasse reencarnar dentro da família, o aborto era espontâneo, era provocado, porque já sentia o inimigo e já grosseiro como a gente era, já eliminava já no berço. Então era impossível fazer constituição de desafetos dentro de uma mesma família. A partir da vinda de Jesus, e nós estávamos melhor, mais preparados, já poderiam começar a encarnar no mesmo núcleo familiar espíritos adversos, espíritos que ainda tinham rusgas, problemas ou até inimigos, mas que pudesse, dessa forma, criar um artifício para desenvolver o amor, o tão necessário amor que nós vamos ter que desenvolver algum dia. Entretanto, um planeta de prova e expiação, como nós estamos vivenciando agora, ele também chega no seu fim, e a Terra precisa avançar. A gente não percebe porque nós estamos vivenciando aqui, mas ela está desmaterializando. E aí tudo fica muito mais sutil, a atmosfera fica mais sutil. Tanto é verdade que a gente tinha muito mais problemas no passado com doenças físicas, e ainda como nós temos ainda. Mas cada vez mais os problemas nossos são doenças psicossomáticas. Ou seja, tudo que está na nossa mente acaba envolvendo o perispírito que se transmuta, vai para o corpo físico. E hoje, basicamente, todas as nossas doenças, a maioria delas pelo menos, elas têm origem já no nosso modo de pensar, nos nossos hábitos, no nosso modo de ser. Daqui para frente a gente vai lidar com doenças psicossomáticas. E, a hora que ele entrar no planeta de regeneração, que nós estamos bem no limiar disso, quem fica na Terra? Só ficam aqueles que têm o propósito de avançar. E Jesus ele deixou para a gente informações sobre isso. Então, na casa de meu pai há muitas moradas. Essas moradas têm vidas que nós não temos nem noção. Muitos desses seres que habitam esses planetas, inclusive no nosso sistema solar, que aliás a Terra é um dos mais primitivos,
eles não têm a constituição que nós conseguimos enxergar. Veja que a gente passa a mão aqui, eu não estou vendo nada aqui, mas eu sinto que tem alguma coisa aqui. Eu estou sentindo o ar. Eu não consigo vê-lo, eu não consigo nem pegar o ar, mas só o fato de eu passar a mão, eu sinto que ele está aqui. Imaginemos que nós temos seres que têm uma matéria ainda mais sutil que isso. Então, nem sentir eles, nós sentimos. Os próprios espíritos, nós mesmos, quando a gente perde o nosso corpo físico, e a gente designa chamar alma quando está encarnado, mas quando perde, a gente costuma chamar de espírito. Quando a gente perde o nosso corpo físico, a gente, nem fazendo assim, eu consigo sentir. Provavelmente eu estou cheio de espírito aqui ao redor, estou fazendo isso, mas não estou tocando nenhum, porque eu nem sinto eles, eu sinto o vento. Então veja que é mais sutil que o vento ainda. Nós estamos chegando nessa fase de regeneração, a Terra urge, ela precisa passar por essa fase. E toda fase que fica entre uma e outra, nós chamamos de fase de transição. Estamos vivenciando exatamente uma fase de transição planetária. Quanto que ela dura? Não sabemos, ela não tem data fixa. Se tem uma coisa que a gente aprende no Espiritismo, e que o Livro dos Médiuns é fantástico para isso, tudo que é colocado data não parte de espírito superior. Porque espírito superior, ele não segue datas humanas. Eles sabem que tem acontecimentos que pode adiar ou adiantar. Então, nós não sabemos quando vai acontecer. Eu acho até divertido quando surgem os fins dos mundos, né? Então, ano 2000, né? 1º de janeiro de 2000, acabava o mundo, não acabou. Mas se vocês forem olhar na história, tem um monte de fim de mundo no passado. O ano 1000 também estava previsto um fim de mundo, que não teve. Agora, o que nós mais vivemos, o mais legal de todos, foi o de 21 de 12 de 2012, né? Teve até um filme, 2012. Esse foi top, né? Eu até fui na TV falar sobre ele. Foram vários religiosos, né? Eu fui representando o Espiritismo e nós falamos sobre isso. E eu falei, alguns dias depois, dia 21 de 12 de 2012, eu tive a única pedra no rim, então agora eu conheci a dor, né? Vocês falam tanto, eu não sabia como é que ela era. Se a dor do parto é pior ou é melhor, não sei, mas ali para mim foi a morte, eu estava desencarnando. E eu fui parar no hospital nesse dia. Então as pessoas que assistiram e me viram tomando soro falaram, nossa, ele mentiu, porque está acabando o mundo, olha, ele está morrendo. E aquele dia eu falei, nossa, acho que eu vou partir mesmo nesse dia. Mas não aconteceu. Então veja que o próprio Edgar Armond, grande espírita, mas nós temos um livro famoso, Exilados de Capela, que ele é excelente, até um certo ponto. Até a parte, a hora que ele começa a colocar datas de acontecimentos. E a gente vê que em 1998 o mundo ia entrar numa fase de 17 anos, que ficaria uma crosta, uma camada de poeira, onde o sol não chegaria mais. E não aconteceu. E é básico isso do Espiritismo. Toda vez que tem data de espírito superior, isso não partiu. Então só pode ter vindo do espírito leviano, pseudo-sábio, ou bastante atrasado. Então, nunca se prendam a datas. A gente tem a data lá do Chico Xavier. Nada vai acontecer na data do Chico Xavier. Isso é a única certeza que nós temos. O próprio Divaldo Pereira Franco, ele fala, quando se consuma a transição planetária para a regeneração? Por volta de 2050, mas esse por volta pode ser 2100. É um por volta bem amplo, tá? Lembra que é igual de mineiro, tá? Aquele é logo ali, esqueça, tá? São quilômetros, você vai ter que rodar. O de Divaldo, de espírita como ele, esse logo pode ser 100 anos, tá? Um século. Então, porque nós não temos essa relação dentro do espiritismo de tempo. Então, estamos vivenciando uma fase que, olha que legal, nenhum de nós aqui vivenciamos essa fase em nenhum momento da nossa história. Essa fase de transição ela é inédita para todos nós. Porque viver e reencarnar várias vezes em planeta de prova e expiação ou primitivo, nós fizemos isso várias vezes. A gente já estava descolado nisso. Entretanto, viver uma fase de transição entre provas, expiação e regeneração, isso é a primeira vez que nós estamos vivenciando. E aí, como é que é a regra? Nós não conhecemos nada. O fato é que ganhar virtudes, ninguém vai ganhar mais, não tem mais tempo. Nós não temos tempo para ganhar virtudes, nós temos tempo para treinar as virtudes que nós temos, colocá-las em prática. E nós temos tempo de fechar boca. Porque Jesus ele deixou para nós em Mateus 5, nós temos uma passagem fantástica lá, as bem-aventuranças todas, e ele vai deixar para a gente uma informação fantástica lá sobre essa fase. Todas as bem-aventuranças ele promete os céus, todas, com exceção de duas que ele casa, bem-aventurados os brandos e pacíficos,
Porque ali ele promete a terra. Olha que interessante. Tudo é espiritual. Ele só tem uma bem-aventurança que ele promete a terra física. E ele fala, para herdar a terra, nós vamos ter que ser brandos, nós vamos ter que ser pacíficos. Olha que interessante. O mundo hoje, o poder está na mão dos violentos. E sempre foi assim. E continua assim. Veja que parece que deu uma reativada na violência de uma forma generalizada. Vocês já ouviram falar isso? Quando um animal está acuado num canto, ele ataca de todas as formas, porque é a reação de animal. A hora que ele se sente acuado, ele ataca. É exatamente o que está acontecendo agora. Como nós estamos na última fase, provavelmente quem vai desencarnando e não tem condições de estar na Terra não volta mais. Então, aqueles que são extremamente violentos, eles são envolvidos com o mal e que estão entre nós porque Deus permitiu que todos reencarnassem, eles estão se sentindo acuados, porque está começando a formar uma luz que eles nunca tinham visto, e aí eles vão ficar mais violentos. E por que Deus permite isso? Porque nós temos que ser colocados em prova. Lembrem, nós estamos no fim de um planeta de provas e expiação. Então nós temos que ser colocados em prova. Provar o quê? Se realmente eu tenho as virtudes que eu acredito ter. Por exemplo, a gente costuma falar de boca cheia, né? Firme. Eu sou o paciente. Eu sou paciente em uma ou outra situação. A partir do momento que eu perdi a paciência uma vez, só mostra uma coisa para mim, que eu não sou. Porque quem é paciente não perde paciência nenhuma vez. Nenhuma. O fato de eu ter perdido uma vez quer dizer que está falha a minha virtude. Eu sou tolerante nessa situação, naquela. Mas se eu for colocado em prova em outra situação e eu falhar, isso já me escancara que eu preciso repetir essa situação, porque eu ainda não sou tolerante. Eu ainda tenho muito para fazer. Então, é o que está acontecendo conosco. Deus permitiu que estivesse todo mundo nesse caldeirão terra agora, que está fervilhando, para que nós pudéssemos, além de ter as pessoas para nos testar, também com os nossos defeitos, a gente testar os outros. Então é uma troca aqui, tá? Eu posso achar que eu sou o coitadinho. Falar, nossa, Deus só coloca gente chata perto de mim. Só que pode ter certeza que eu sou o chato de alguém. Sempre a gente é. Sempre eu sou a pedra no sapato de alguém. Sempre. Isso nós podemos ter certeza. Porque uma grande certeza que nós temos é que se nós estamos na Terra aqui de novo, é porque nós falhamos lá atrás. O fato de estar aqui encarnado, aqui hoje ou não encarnado, mas perambulando pela Terra, só mostra uma coisa, que nós falhamos e que nós somos atrasados. Mas por outro lado, nós estamos encarnados nessa fase. Não é para qualquer um estar encarnado nessa fase. Aqueles que não têm condições nenhuma já foram tirados. Então, se nós estamos aqui, quer dizer que Deus confiou na gente e sabe que nós temos chance ainda. Nós temos chance. Adquirir virtudes não dá mais tempo. Virtude é uma coisa que é construída durante muito, muito tempo. Mas, de novo, a gente colocar em prova as nossas virtudes até as últimas consequências, isso está lotado. É só a gente se colocar à disposição que Deus vai fazer isso. Mesmo a gente não colocando, pode ver que a gente sofre, né? O fato de mostrar que a gente sofre é que está indo alguma coisa contrária ao que a gente queria. E sempre que a gente for testado com relação a virtudes que nós precisamos conquistar, vai ser contrário do que a gente queria. Sempre vai ser. O orgulhoso, ele vai ser humilhado. Podemos ter certeza. Aquele que é muito egoísta, ele vai perder e perder e perder. Então, não é à toa que a gente roubam a gente, que prejudicam a gente. O problema são os outros? Não, o problema é a gente. Eu sou muito assaltado, o problema sou eu. As pessoas acabam tirando demais de mim, o problema sou eu, não são os outros. O problema sou eu porque eu estou tendo a chance de, finalmente, eu deixar de ser egoísta. Porque eu perco demais, porque eu sempre guardei demais, sempre segurei demais. E agora eu estou perdendo, para eu ter a oportunidade de amolecer, me humilhar e deixar de ser egoísta. Se eu sou muito humilhado pelas pessoas, o problema sou eu, não são as pessoas que estão ao meu redor. Deus colocou do lado exatamente aqueles que conseguem fazer isso. Porque eu sempre fui o humilhador, eu sempre fui aquele que massacrei. E agora eu estou tendo a oportunidade de poder ser humilhado para aprender as lições. E quem sabe uma hora na humilhação, eu me torno humilde. Porque o humilde, ele não se incomoda com o que o outro faz para ele. Ele simplesmente perdoa constantemente e vai tocando a vida dele. E se aquele que humilhou ele leva um tombo, ele é o primeiro a estar ali para ajudar ele a levantar, sem cobrar, sem jogar na cara nada. Simplesmente levantou ele.
Nós já estamos preparados para isso? Não. Tanto não estamos que ainda estamos aqui sendo humilhados. Tanto não que ainda nós estamos sendo roubados. Nós estamos perdendo as nossas coisas. Nós vamos ter que uma hora falar, basta, eu agora quero a modificação. Nós estamos tendo um monte de experiência. Um monte. Não vai adiantar nada para a gente afastar daqueles que são as pedras no sapato. Porque Jesus ele deixou bem claro para a gente, não separeis o que Deus juntou. Que a gente jogou lá atrás como se fosse casamento, mas foi uma grande infantilidade da nossa parte. Porque casamento é social, ele é civil. O casamento ele varia de acordo com o passar dos séculos. Pode ver que o casamento há 1000 anos, 2000 anos atrás, ele era de um jeito. E o casamento hoje é de outro. E mesmo dentro do mesmo planeta, os casamentos eles são diferentes. Veja que tem lugar que tem pessoas que têm um monte de esposas, por exemplo. Não é o que nós temos aqui, mas tem lugar que é assim, no mesmo planeta, na mesma época. Então, o casamento é convenção social. Agora, pessoas que Deus colocou na vida, isso não é convenção social. Isso daí foi Deus que escolheu, porque Ele sabe que provavelmente eu tenho problema com essa pessoa, Ele criou a oportunidade para a gente se acertar com Ele, e eu tenho a oportunidade de crescer com os defeitos e com as virtudes daquela pessoa. Porque se nós estamos aqui hoje, encarnados numa fase de transição, todos nós, sem exceção, além de termos defeito, porque nós estamos aqui, o fato de estar aqui mostra que temos defeitos, mas para estarmos encarnados numa fase de transição, todos nós, sem exceção, temos virtudes. Todos. Basta que a gente olhe para a pessoa e procure as virtudes nela. É um exercício que a gente tem que fazer. Até aquele que é mais bandidão lá, ele tem a bondade de ajudar pessoas. Até esse. Ele tem pessoas que ele protege. Tem pessoas que ele não deixa acontecer nada com ela. Tem pessoas que ele tem carinho especial. Ele talvez tenha a virtude de conseguir levantar gente que está no fundo do poço, que a gente não consegue. Veja, os evangelhos, por exemplo, eles têm uma habilidade ótima de lidar com gente jogada fora da sociedade. Eles vão atrás. Nós, espíritas, não temos tanta habilidade assim. E deveríamos, porque a gente conhece mais ainda sobre lei de ação e reação, mas a gente não se envolve tanto. Eles não. Eles vão lá, direto nas pessoas, são mais marginalizadas. E eles fazem um bom trabalho. Então, e a gente às vezes julga outra religião. E olha que maravilha, se não fosse eles, a gente às vezes julga a Umbanda, por exemplo. Bendita Umbanda, porque tem espíritos tão atrasados que nós não conseguimos lidar porque a gente é fraco. Mas ali dentro da Umbanda tem um monte de gente forte, que sabe lidar com eles, que se envolve com isso e que aceita todo aquele baque emocional que até desequilibra eles. Bendita Umbanda. Nós é que temos o hábito de ficar julgando. E o planeta com quase metade de muçulmanos, ai meu Deus, é uma religião que eu não acho legal, está vencendo. Está exatamente adequada. É a religião que eles precisam. É a religião que modifica eles. Cada qual vai ser modificado dentro da sua realidade. Às vezes a gente fala, meu parente que eu gosto tanto, ele não quis vir para o espiritismo. Ele foi para religião X, YZ. Ótimo! Ainda bem que ele foi para uma religião, porque estar dentro de uma religião, principalmente numa fase como essa, é uma garantia de sanidade, né? Lembra da parábola das 10 virgens, que ela é fantástica? 5 prevenidas levaram as lamparinas e um pouquinho de óleo. As outras 5 desprevenidas, totalmente incautas, elas levaram só a lamparina delas e foram para a beira da estrada esperar passar a procissão do casamento, que saía da casa da noiva e vai terminar a festa na casa do noivo. Só que atrasou. E foi escurecendo, foi passando o tempo, elas dormiram. Quando vem um pessoal gritando no meio da estrada, fala, o cortejo está chegando, acorde, acorde. Todas olharam e estava acabando o óleo das lamparinas. Ia ficar na escuridão. Não daria para seguir o cortejo na escuridão. E aí aquelas que não foram prevenidas pediram para 5 prevenidos, falaram, dá um pouquinho do seu óleo para a gente seguir junto. Falou, se nós dermos um pouquinho do nosso óleo para você, nem nós nem vocês vão chegar, porque não vai dar para todo mundo. É melhor você sair correndo para ver se acha óleo. E aquelas prevenidas seguiram a procissão, elas tinham levado óleo. E as outras ficaram na escuridão. Quando depois de um tempão elas chegaram na casa e batiam na porta, abre que nós atrasamos porque a gente não conseguiu achar quem estava sem luz, o dono da festa fala, não sei quem são vocês. Ficarem aí fora mesmo, no ranger, no sofrimento, no ranger de dentes. E olha que interessante, é bem ilustrado que mostra para a gente, eu vou ter que procurar meus recursos espirituais. Quando que a gente consegue? Quando a gente está na fase boa. A fase mais
tranquila da nossa vida, é a melhor fase para a gente ganhar, amealhar recursos espirituais. É a hora que a gente precisa aprender, ler, estudar, para a gente poder e também vivenciar. Porque a hora que a gente está sofrendo, geralmente quem sofre volta os olhares só para o umbigo. E aí ele fica mais egoísta ainda. E aí a pessoa não aprende nada. Então a gente precisa aprender na alegria. A gente tem muitas vezes, muita gente começa a frequentar um trabalho e vai ativamente num trabalho voluntário, num trabalho de melhoria pessoal. Normalmente ele começa quando ele está numa fase não fácil. E aí ele foi acolhido, a energia é reequilibrada e começa a trabalhar. Só que aí depois começa a namorar, está todo empolgado, a namorada ou o namorado está exigindo tempo demais, e aí entra a namorada, eu vou ficar com ela ou ele, e o trabalho eu vou indo menos, até a hora que não vai mais, porque está na fase boa. Ou conseguiu muito dinheiro antes, só tinha dinheiro para ir uma vez por ano em Águas de São Pedro, agora está com mais dinheiro, vai 4 vezes para os Estados Unidos. Não tem mais tempo para poder fazer trabalho voluntário, porque agora está na fase boa. Só que a hora que a fase ruim chegar, porque ela vai chegar, não acumulou recurso espiritual nenhum. Veja, a gente às vezes entra em relacionamentos de familiar, onde a gente se fecha naquele núcleo egoisticamente. Não existe mundo ao redor, ninguém presta, só presta quem está aqui. O maior sofrimento para esse núcleo é quando morre um dos integrantes, porque aí ele não sabe viver sem os integrantes, geralmente marido e esposa. E, na verdade, eles não nasceram. Se eles nasceram para se amar tanto e se amam tanto, eles tinham a obrigação de partilhar o amor que eles têm, porque levaram sorte de nascer 2 pessoas que se amam, o que é raro, tá? Geralmente é um pé de guerra dentro de casa. Se amam. Eles tinham a obrigação de dividir esse amor com outras pessoas que não têm esse mesmo amor. E não fizeram isso. Se fecharam no núcleo. A morte é o maior sofrimento para eles. Porque sempre o outro acaba sucumbindo. Ele morreu, que lindo, ele morreu junto com o pai ou com a mãe. Não tem lindo nada. Isso mostra muito mais apego material do que evolução. Porque nós viemos sozinhos para cá e nós vamos voltar sozinhos. A gente tem que aprender a viver com a gente. Nós temos que aprender a viver com a gente. Ser muito apegado numa pessoa não tem nada de amor isso. Isso daí é apego, isso daí é materialismo. Existe o materialismo em dinheiro e em posses, existe o materialismo em corpo físico. A pessoa morreu, ela não está mais do meu lado, acabou o amor? Claro que ela está. Eu que tenho que ser desapegado o suficiente para saber, ela está aqui, se eu me amo ela, e se ela me ama, ela está aqui do meu lado. Eu não preciso estar vendo a pessoa. E outra, se eu mudei de fase, a minha fase era andar junto com ele ou com ela. E agora Deus, que é a sabedoria máxima, a justiça máxima, a bondade máxima, Ele tirou aquela pessoa que eu tanto amo da minha vida, significa que agora passo pelo meu luto o mais rápido possível, e agora é outra vida. É outra vida. Lá no plano espiritual passa rápido tudo. Aqui é que é demorado. Mas quem ficou fui eu. Quem foi que vai passar rápido. Se fui eu que fiquei, eu tenho mais trabalho. O outro já não precisava mais. Agora eu tenho. E aí eu tenho que mudar todo o meu padrão. Então, a gente precisa saber onde está a conta para pagar, a gente tem que saber quanto que se paga de água e luz, porque senão, se o outro parte, eu não sei nem onde estão as contas. Eu não sei senha nenhuma. A gente tem que estar sempre meio preparado, porque a gente nunca sabe o dia e a hora. É como termina a parábola das 10 virgens. Não sabeis o dia e a hora. Ninguém sabe. Só aqueles que são muito desmaterializados, que não são apegados, têm uma intuição boa por ser desapegado das coisas, que ele já começa a sentir, né? 10 dias antes, já começa a ver a tia Carotinha, o tio João, que já partiram faz tempo, já está vendo, acho que já estou indo, né? 10 dias antes, é o tempo. Pode ver que uma semana antes, a pessoa que é bem leve, ela já tá começando a falar coisa que ela não falava. Falou, eu quero te mostrar minha senha. Fala, que é isso? Vai demorar. Não, é bom ficar tudo certinho. Já começa a pedir perdão para a pessoa que ela não falava mais, né? Já começa a pedir para o filho que não vem faz tempo, vem dar uma passada aqui para a gente se ver. Já começa, ela já vai sentindo, ela sabe que vai acontecer. Já quem é muito atribulado, só envolvido com as coisas materiais, para ele é sempre uma surpresa. A hora que ele parte para outro plano, ele sempre vai no centro espíritas falar, eu não era para ter morrido, me pegou de surpresa. Sim, pegou de surpresa porque não se preparou para isso. De novo, né? A gente deixa para querer aprender na hora que a gente está mais focado no umbigo. E aí, falho como nós somos, a gente não vai aprender nada. A gente só aprende no momento de alegria. A gente só aprende no momento que está tudo indo na paz. Não é à toa que são 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra. A gente tem que sempre pensar isso. Esqueça o 7, porque é um número do passado, tá?
não significa que são 7. Mas se hoje está numa fase boa, nós não estamos num planeta para viver na maciota. Está demorando demais a fase boa, alguma coisa está errada. Tá? Não é possível. Ou eu sou tão resiliente, resignado, que eu não vejo que está tendo sofrimento para o lado, o que seria ótimo, né? Geralmente o espírito bom, quando os outros vêm, ele passa para outro plano e aí os outros vêm abraçar, falam, eu queria te abraçar, você me ajudou tanto, tanto, tanto. Ele fala, nossa, eu te ajudei? Nunca sabe, né? Ele nunca sabe que ele ajudou. Então, da mesma forma, aquele que é muito descolado também, ele não sabe o que está acontecendo ao redor. Então, nós temos que compreender que tudo que está ao nosso redor nesse planeta, fase de transição, é para o nosso progresso. Tudo, sem exceção. Nos planetas mais evoluídos, bem mais evoluídos que o nosso, além da regeneração, ainda há animais e plantas. Só que os animais, eles, em outro tipo de evolução, eles é que fazem os serviços domésticos desses planetas mais evoluídos. Então veja que ainda eles estão evoluindo junto com os homens, ajudando os homens. Então isso significa que nós viemos aqui para viver em sociedade. Nós viemos aqui, como é que eu consigo testar a minha paciência? Só estando do lado de alguém. Se eu for para uma clausura, eu não desenvolvo a paciência? Nunca vai desenvolver. Nunca vai desenvolver a tolerância. Eu enclausurado, eu num monastério, eu nunca vou desenvolver porque eu não convivo com ninguém. Agora, a gente só consegue adquirir as virtudes estando com as pessoas. E para essa fase nova que nós vamos entrar, como Jesus falou, mansos e pacíficos. Se tem uma coisa que nós não vamos conseguir conquistar para a fase nova, caso a gente fique aqui ainda, é deixar de ser egoísta e orgulhoso. Isso a gente não vai conseguir, não dá mais tempo. Entretanto, não é o que é preciso para passar para a fase nova, para a fase de regeneração. Hoje, 70% é mal e 30% é bom, tá? Nas próprias almas, tá? Não na sociedade de uma forma geral. Mas no planeta de regeneração inverte. É 70% bom e 30% mal. Olha, tem mal ainda. Só que olha que mal interessante. Nós temos pessoa ainda com ciúmes lá. Só que a pessoa ela tem um momento de ciúmes e ela reflete sobre isso e fala, não, eu vou me policiar. Ela é vigilante. E ela logo já está se bloqueando em relação a isso. Diferente daqui na Terra hoje. O ciumento, ele é ciumento até a morte. Às vezes cometendo assassinato pelo ciúme dele. Ele não se poda em relação a isso. Ele acha até que um pouco de ciúme é até bom. Tem essas frases, né? Olha, um pouquinho de ciúme é bom. Nunca ciúme é bom. Em nenhuma hipótese. Porque o ciúme ele já mostra de cara que eu quero essa pessoa só para mim e que ela não pode dividir o amor dela com outras pessoas. Não, o amor seu é só meu. O meu é só seu, mas o seu é só meu. Não, já começou errado, né? De novo cai no materialismo absoluto. Então, nunca ciúme ele é bom. A gente tem ciúme ainda porque a gente é atrasado. Mas quando a gente for mais evoluído, nós não teremos. Então, a gente vai passar por esse outro plano, se a gente conseguir vencer essa etapa, nós vamos passar para essa outra fase da Terra, se a gente seguir o que Jesus falou, pacifismo, brandura. Então, a gente vai precisar disso, isso vai ser obrigatório. E aí, nós vamos ter que exercitar. A vantagem de pacifismo e de brandura é que a gente consegue com disciplina isso. Se eu me disciplinar, eu consigo. Porque, por exemplo, falar, eu vou me tornar humilde. Não tem como, você vai ter que ter experiências para se tornar humilde, vai ter que vivenciar coisas. Eu vou me tornar altruísta. Não tem como, você tem que passar por experiências. Agora, para se tornar pacífico e brando, aí a disciplina é fácil. Porque, por exemplo, de manhã, eu tenho que desenvolver o hábito de ser agradável, não desagradável. Então, para eu fazer isso, eu vou me forçar a dar sorriso de manhã. Mas não faz parte de mim. Sim, mas isso chama disciplina, quando a gente está se obrigando. Mas é falso. Falso quando eu estou fazendo e pensando o contrário. Mas quando eu estou fazendo, sabendo que eu preciso mudar, já não é falsidade, isso chama disciplina. Mesmo porque os espíritos inferiores que acompanham a gente vão ficar falando, você é falso, você não é assim, você quer matar essa pessoa e está rindo para ela. Na verdade, eu estou sendo disciplinado. Eu quero matar qualquer um, só que eu estou esboçando o sorriso. Não dá para dar um sorriso ainda? Meia boca, levanta só metade. As pessoas vão perceber que a gente está se esforçando, tá? Bom dia de manhã, boa tarde, obrigado, de nada. Ser mais dócil. Além disso, nós precisamos desenvolver a nossa moderação. Se eu estou feliz, eu não preciso sair gritando no planeta falando que eu estou feliz. Temos que lembrar que tem gente do nosso lado que não está vivendo a mesma felicidade. Então, isso é moderação.
Se eu vou demonstrar que eu estou alegre de encontrar a pessoa, eu não preciso encontrar ela, gritar e dar tapa nas costas. Eu lembro um aluno uma vez, me viu depois de um tempo e ficou tão feliz, me pegou, me abraçou, me levantou do chão. Ele deu um apertão tão forte que eu saí desse aperto dele para o hospital. Eu achei que tinha quebrado uma costela, eu não respirava, para vocês terem uma ideia. Moderação não houve naquele momento. Nós precisamos aprender a ser moderado em respeito às outras pessoas. Porque nem todo mundo está vivenciando a mesma situação ao mesmo tempo. Então, moderação. Eu não vou, num bairro mais simples, auxiliar pessoas com a minha melhor roupa. Eu tenho que ser moderado. Eu vou me vestir mais humilde, porque senão eu crio um abismo entre as pessoas que eu vou atender e eu mesmo. O que eu estou querendo? Eu estou querendo me mostrar naquele ambiente? Então, nós temos que aprender a moderação, porque moderação também é mansuetude, é pacifismo. Nós precisamos, por disciplina, ser mais pacientes. A coisa não está acontecendo agora, paciência, vai vivendo e vai esperando o momento de acontecer, sempre em atividade. Também não vou ficar sentado esperando que Deus faça. Eu vou estar trabalhando para que a coisa aconteça. Eu preciso aprender, aqui na Terra ainda, ter paciência. Veja que às vezes a vida nos impõe. Por exemplo, quando a gente está doente, eu posso querer fazer 1000 coisas, mas a doença não permite. E aí eu vou ter que obrigatoriamente desenvolver a paciência. Entretanto, eu posso desenvolver a paciência que vai me obrigar a ficar na cama, por exemplo, sorrindo, ou eu posso xingar todo mundo. A escolha é minha. Entretanto, aquele que xinga todo mundo vai repetir a lição. Vai passar pela doença de novo, nessa vida ou em outra. Vai passar pela doença. Por outro lado, se eu consigo ser dócil num momento de doença, ou eu já venci bastante coisa, porque geralmente a pessoa doente, ela só olha para o umbigo, ela não está nem aí para os outros, ela só se preocupa com ela. E aí é o momento dela também aprender a ter paciência. Agora não dá? Eu fico aqui. Se eu estou numa cadeira de roda, é o meu momento, eu vou ter que viver isso. É o momento que eu vou ter que aprender a fazer as coisas em ritmo mais lento, dentro das minhas possibilidades. Se eu perdi a visão momentaneamente, eu tenho que aprender a andar sem ter a visão. Eu tenho que aprender a andar amparado pelas pessoas, eu vou ter que depender das pessoas. E isso também é motivo de desenvolver a paciência. Então, a vida está repleta de situações que nos obrigam a gente a moderar. Basta a gente saber aproveitar. Sempre reclamação é sinal de inferioridade. Sempre. Então, a gente precisa aprender a reclamar cada vez menos. Porque a reclamação, a gente acaba perdendo a oportunidade daquela lição que a gente está passando. E a gente tem que repetir. Por outro lado, quando a gente encara aquela situação difícil e vai firme dentro do que nós sabemos, porque a gente não tem como aprender com o aprendizado do Chico Xavier, tem que aprender com o meu. Então, se eu encarar isso, com certeza eu vou ser vitorioso, mas eu tenho que fechar a boca. O sábio, ele é sempre conhecido por ser sábio porque ele fala pouco. Ele só fala aquilo que é necessário. Nós precisamos desenvolver isso. Porque quantas inimizades nós conquistamos por falarmos demais? Quantas? E nós precisamos aprender a falar, a não ser agressivo mais com as pessoas. Nós temos que aprender a trabalhar na mansuetude, evitar palavrões. Ah, mas o palavrão tem algum problema? Claro que tem, porque eu posso nem ligar, falar, não, para mim falar esse palavrão, esse outro, não muda a minha vida. Não muda a minha, mas pode mudar a pessoa do lado. Sempre ele vem uma carga que eu não sei como é que o outro reage. Veja, às vezes a gente tem a mania de fazer piadinha que fere a suscetibilidade dos outros. Adoro contar uma piada que fere suscetibilidade. Pode até a pessoa que poderia ser ferida não estar aqui, mas se tiver um desencarnado do lado e que ele se sentiu ofendido, eu acabei de ganhar um obsessor que vai dar um trabalhão danado para eu poder me livrar dele. Porque a partir de agora eu ganhei um inimigo no plano invisível. Por quê? Porque eu não paro de falar. Eu acho engraçado falar dos problemas dos outros. Sendo que a gente vê que a maior parte dos espíritas que são divertidos, Jerônimo Mendonça, o Chico Xavier, o próprio Divaldo Pereira Franco, quando eles vão falar de suscetibilidades, eles falam as deles, das deles. Eles falam dos foras que eles deram, eles falam das coisas que eles fazem errado, eles não falam dos outros. Porque justamente eles podem falar deles porque eles são as pessoas que autorizam isso. E aí ninguém se fere com isso, pelo contrário. Traz para todos aquela sensação de que todos somos iguais, que nós estamos aí no mesmo lugar. E por fim, na verdade, todo mundo aqui está no mesmo processo evolutivo. Todo mundo se a gente pegar uma fruta, todo mundo é banana. Todo mundo, não tem mamão aqui na Terra, só tem banana. Tudo bem que uns são banananica,
outros são banana maçã, cheio de aquelas coisas duras que fica no meio, tá? Mas é tudo banana. E por fim nós vamos evoluir juntos, nós não temos outra opção. O processo nosso é em conjunto. Que Deus, Ele tenha piedade de nós, para que nós possamos aprender dentro do tempo que nos resta, para que nós possamos praticar a caridade no limite de nossas forças, trabalhando diariamente, para que a gente não tenha a nossa cabeça em nenhum momento desocupado, para que a gente consiga deitar na cama exausto e que quando a gente acorda descansado porque trabalhamos à noite, que nós ocupamos a nossa cabeça com coisas úteis, com coisas reais, com coisas voltadas para o próximo. E que nós façamos a nossa parte. E quem sabe, a gente consegue até avançar um pouquinho mais do que o que nós tínhamos combinado. Que assim seja.